Olá, gente, continuando. Sem querer fui dar pausa aqui, acabei excluindo a aula, tá? Cortando. Tá, mas aí fica em dois vídeos aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos dar continuidade aqui. Então vamos lá. As figuras de linguagens são recursos usados na língua e na escrita para tornar mais expressiva a mensagem. Quando fala mais expressiva, para dar mais valor, mais sentido, mais emoção, mais sentimento na palavra. E é importante saber identificar as diversas figuras de linguagem, porque dessa forma é possível compreender melhor os textos, aquilo que o autor ele quer fazer, ele quer falar, ele está dizendo. Tá? É um fenômeno social, já tinha passado para vocês no outro vídeo, tá? Que vai trabalhar com as simbologias da palavra. As figuras de linguagem são divididas em três tipos. Nós vamos ter as figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. As figuras de palavras. Deixa eu baixar aqui. Vou colocar aqui no cantinho, vamos ver se vai dar certo. Depois eu subo. Tá, as características por apresentar uma mudança, substituição ou transposição do sentido real da palavra para assumir um sentido figurado mediante o contexto. Então, a palavra utilizada, você tem a palavra ali no valor denotativo, mas você utiliza ela em outro contexto com outro sentido, que é esse sentido figurado, que seria a palavra no seu valor conotativo, de acordo com a intenção do autor do texto, da frase, tá? Conforme a intencionalidade dele, tá? Essa palavra vai ter um sentido figurado nela, vai ter um sentido conotativo. Esse recurso proporciona o exercício da criatividade linguística, abrindo ao usuário da língua a possibilidade de se expressar com mais eficácia nos diversos contextos comunicativos, que é a função das figuras de linguagem. Tá? Você utilizar a palavra em outros contextos, em outros momentos, para uma melhor expressão sua. Né? O autor, quando ele utiliza as figuras de linguagem em um texto, num poema, ele está utilizando ali uma forma de se expressar melhor, ou as características que as palavras podem ter para sua melhor expressão, tá bom? E isso auxilia no processo comunicativo, nos contextos comunicativos, tá? Vai dar uma ênfase melhor no texto, vai dar uma valorização, uma importância, uma significação, um significado diferente, tá? Para o texto. E esse é o objetivo do autor, tá? O poeta, o escritor, tá? Quando ele faz o uso das figuras de linguagem, tá? Ele tem essa intencionalidade mesmo, tá? É de usar a palavra conforme ele quer, conforme a sua intencionalidade, tá? Qual é o objetivo? Qual é o que ele quer ali com aquela palavra, tá bom? Então, ó, isso acontece em diversas situações diferentes, de diferentes tipos de textos, né? O que é texto? Lembra, eu já tinha passado para vocês. Texto é todo o processo de comunicação. Toda forma de comunicação é texto, tá? Essa videoaula aqui é um texto, tá? Você contar uma piada é um texto, uma conversa, um desenho, transmitir comunicação, tá? Conseguiu conversar com outro, com o receptor, tá? Isso é texto, tá? Toda vez que consegue fazer o seu papel comunicativo, é um texto. Uma placa de sinalização de trânsito, por exemplo, tá? Uma simples placa com desenho de uma seta, aquilo ali é um texto, tá? Por quê? Porque transmite algo, cumpre o seu processo de comunicação, tá? O, o emissor, quando ele fez aquilo, ele conseguiu alcançar o seu receptor, tá? Aí nós temos, ó, Marcos refere matemática, uma fala simples, tá?
Mas o fera aqui, o que ele quer dizer aqui? Tá? Ele dá uma ideia de bicho? É o valor denotativo? Não, é o valor conotativo, coisa parecida. Tá? Quer dizer que ele é muito bom naquilo que ele faz. Tá? Isso é a palavra no seu sentido figurado. E isso é a figura de palavras. Eu estou utilizando a palavra em um outro contexto. Então, as figuras de palavras vão fazer isso. Elas vão utilizar a palavra num outro contexto, um outro sentido. Aí, nessas figuras de linguagem, nós vamos ter a catáxi, que é uma metáfora desgastada, né? Mas que é porque ela faz parte do nosso dia a dia, dos nossos objetos que nós temos, tá? Das coisas que faz parte do nosso dia a dia. Então, nós utilizamos ela normalmente, né? E alguns estudiosos não utilizam nem ela mais como figura de linguagem, porque já consideram como um substantivo comum, como algo que já faz parte ali do contexto do dia a dia e que já tem o seu significado próprio ali. Tá? Não tem já tem um significado denotativo, vamos dizer assim. Então, ou seja, é o emprego de uma palavra no sentido figurado por falta de um termo próprio. Quer dizer, não tem um termo próprio para uma palavra específica para aquela situação ou para aquele objeto e utiliza essa figura. Mas de tanto utilizar, aquilo ali já ficou no clichê, tá? Já ficou marcado como aquilo. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. O menino quebrou o braço da cadeira. Braço, tá? É o, a figura de linguagem aqui é o braço, né? Que é a palavra no valor conotativo. Não quer dizer o braço quando falar ele quebrou o braço. O menino quebrou o braço, ele quebrou o membro do corpo. Agora, o menino quebrou o braço da cadeira. Então, aí já tem um outro sentido. Braço da cadeira. Seria aqui um substantivo composto aqui, tá? Porque ele dá uma ideia. Então, o braço aqui da cadeira está ligado, a braço está ligado à palavra cadeira. A manga da camisa rasgou. Nós temos a palavra manga, que é a fruta, né? E aqui, manga da camisa. Tá? Então, a palavra manga aqui seria um valor conotativo, né? Mas por nós utilizarmos constantemente, por isso que é chamado de catáclise, que faz parte do nosso uso. Todo mundo fala isso. Tá? Ele rasgou a manga, ele sujou a manga. Paulo, que ó, não precisa nem falar da camisa, né? Ó, ele rasgou a manga, né? Rasgou a manga. Quando ele fala rasgou a manga, você já logo subentende que é o quê? Que é a manga da camisa. Ele sujou a manga, tá? Então, já dá essa ideia. Paulo quebrou a perna dos óculos. Né? A perna, aquele tracinho que vem, aquela parte que a peça que vem aqui que prende nas nossas orelhas. Né? Então, a palavra perna, né, que é um membro do corpo, né, mas que aqui ela tem um outro sentido, tá? E isso é a catáxi, tá? Você pega a palavra que ela tem um sentido numa determinada situação e utiliza ela em outro contexto, dando um outro sentido para ela. Mas de tanto ser utilizado, que todo mundo fala isso, o braço, a perna da cadeira, né? O pé da cadeira, né? A manga da camisa, a perna do óculos, nem a asa do bule, né? A asa da xícara. Né? Já ouviram falar nisso daí? Então, isso é uma catáclise. A metáfora, né? Todos vocês já vivem muito mais, a metáfora faz muito mais parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Né? A gente utiliza bastante ela, até uma linguagem bem comum, ela cai bastante, que estabelece uma relação de semelhança, tá? Com o sujeito, o objeto, porém, ela não precisa de um complemento. Essa é uma comparação subentendida. Então, a metáfora é uma comparação. Só que essa comparação ela não vai utilizar os termos comparativos, por isso que é chamado de metáfora. Ela faz uma elipse aqui da palavra. Tá? Mas aqui já
não se encaixa na questão da elipse, porque não tem essa intencionalidade. Tá? A intencionalidade mesmo é o seu sentido que ela tem. Não, a minha boca é um túmulo, a menina é uma flor, a vida é um arco que lança as flechas humanas. A trajetória que faremos depende da força com que somos lançados. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Salmo 69, versículo 2. Então, a vida é um arco. Tá? O que quer dizer? Então, aqui é metáfora, porque eu não tenho os elementos de ligação. Não quer dizer que a minha boca é um sepulcro, uma sepultura. Não. Não quer dizer que aquela menina é uma flor de verdade. Não. Né? Quer dizer que ela é delicada como uma flor. A minha boca é um túmulo, quer dizer que a minha boca é um silêncio. Tá? A vida é um arco que lança as flechas, tá? Porque o arco que é flexível. Então a nossa vida tem que ser flexível. Então isso é o valor da metáfora. A comparação, tá? Essa é a diferença. A comparação ela é parecida com a metáfora, tá? Vamos dizer que a metáfora é parecida com a comparação, parecida, tá? Com a comparação. Só que qual é a diferença? Na comparação, nós vamos ter os termos comparativos, tá? Então, ó, parecida com a metáfora, a comparação é uma figura de linguagem usada para qualificar características parecidas entre dois ou mais elementos. No entanto, no caso da comparação, existe uma palavra de conexão, esse elemento de ligação aí. Quais são essas palavras? Como, parece, tal, qual, assim, tá? Tal como. Então, ó, o olhar dela. Eu poderia colocar o olhar dela é, é como a lua. Aqui não tem como. Tentei, mas não deu. Mas dá para fazer assim. Aqui a minha mente fugiu. O olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Tá? Então aqui ó, eu estou fazendo uma comparação. É diferente. Opa, para aqui. Ele é diferente. Tá? Da metáfora. A metáfora não tem os elementos de comparação. Na palavra de comparação, vou ter esses elementos comparativos, de conexão. Ó, os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Né? Os montes se derretem, porque os meus dias se consomem como fumo, os meus ossos ardem como lenha. Ó a comparação aqui. Então, isso aqui são comparativos. E a comparação é uma figura de linguagem. É bom deixar isso claro para vocês aí. Tá? Que a comparação também é uma figura de linguagem que é muito parecida com a metáfora. Tá? Então, a comparação, aqui tem uma explicaçãozinha bem legal, consiste em atribuir características de um ser ao outro, em virtude de determinada semelhança. Então, lá, ele é um anjo, que é uma palavra no valor na metáfora. Tá? E a vida vem em ondas, como o mar. Aí aqui eu estou fazendo uma comparação. Ele é um anjo, metáfora. A vida vem em ondas como o mar. A vida é um mar de ondas. Tá vendo só a diferença? A vida é um mar de ondas, aí é uma metáfora. A vida vem como onda, vem em ondas como o mar, aí eu estou fazendo uma comparação. Estou comparando a vida, né, os altos e baixos da vida, como as ondas do mar. Tá? Que vem, né, e pega tudo que tiver na frente. Aqui também existe uma comparação, só que desta vez é usado o conectivo comparativo. Então, o exemplo 1 é uma metáfora, e o exemplo 2 é uma comparação. A chuva cai como lágrimas. A mocidade é como uma flor. A comparação. Tá? Então, a metáfora não tem os elementos comparativos, conectivos comparativos, e na comparação eu vou ter esses elementos comparativos.
tá bom? Então essa é a diferenciação, mas os dois são muito similares, tá bom? Por isso que tem até essa diferenciação aqui. A metonímia é a substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, tá? Isso seria a metonímia. Aí nós temos várias formas de metonímia, tá? Então, ao invés de eu dizer a palavra direto, às vezes era até mais longa, eu utilizo a abreviação dessa palavra ou que representa aquela palavra, tá? Isso seria a metonímia, tá? Essa substituição lógica de uma palavra por outra semelhante seria isso, que nem o autor pela obra, por exemplo. Em vez de eu falar a obra, tá? Ou alguma obra que eu li, eu vou direto no autor. Li Jô Soares dezenas de vezes. Li Jô Soares dezenas de vezes quer dizer que você leu várias obras, vários livros que o Jô Soares produziu. Tá? Em 2011, o Cezanne foi adquirido pela família real do Catar por 250 milhões de dólares. O quadro de Cezanne. Então, Cezanne é o autor, como Jô Soares, tá? Mas eu, em vez de eu falar qual foi o quadro, eu falei que um Cezanne, um quadro, um dos quadros que Cezanne fez, tá? Ele foi vendido por 250 milhões de dólares, tá bom? Então, isso é a metonímia. Eu troquei, eu fiz uma substituição, mas essa substituição ela tem sentido, por isso que é uma substituição lógica. Quando eu falo, eu adoro ler o Jô Soares, tá? Ler Jô Soares, eu adoro ver o Cesanes, né? Os Cesanes são uma maravilha, então você já está querendo, já indica que é sobre a obra do autor, tá? Só que você troca a obra pelo autor. Em vez de você falar a obra, você fala o autor. Isso é a metonímia, tá? Ele gosta de ler Agatha Christie, tá? Agatha Christie, uma autora de ficção científica, dos contos de terror, tá? Muito famosa, tá? Então, ele gosta de ler as obras que ela fez, tá? Então, você troca a obra pelo autor. Em vez de você falar a obra, você fala o autor. E nós temos o continente pelo conteúdo, tá? Deixa eu abaixar os restantes aqui. O ginásio aplaudiu a seleção. O ginásio ele substitui o torcedores. Então, o continente é o espaço, é o lugar, e o conteúdo é aquele que está dentro daquele espaço, dentro daquele lugar. Então, em vez de eu falar os torcedores aplaudiram a seleção, tá? O autor aqui, ele faz isso proposital, o ginásio aplaudiu a seleção. Dá um sentido maior para essa frase, tá? O estádio vaiava insistentemente o juiz da partida. Tá? Mais uma vez, o continente substituindo o conteúdo. Tá? Em vez de colocar que os torcedores vaiavam, né? O autor ele utiliza a palavra estádio. Tá? Ele comeu uma caixa de chocolate. Ele comeu os chocolates que estavam lá dentro ou a caixa. Ó, a metonímia aí, o continente pelo conteúdo. Em vez de eu falar o conteúdo, tá, o que estava dentro da caixa, eu falei, já fui direto nele. Eu adoro comer Nestlé. Tá? Comer Nestlé quer dizer comer os bombons. Isso é a metonímia. Então, nós vimos a metonímia de autor pela obra, o conteúdo pelo continente, o efeito pela causa, suou muito para conseguir a casa própria. Tá? Então, suor aqui, tá? É o trabalho. Bebeu a morte, tá? Bebeu veneno. Aí nós temos o efeito pela causa, o lugar pelo produto, bebeu um porto. Tá? Aí aqui fala, né, que houve a elipse do vinho, né, em vez de colocar bebeu um vinho do porto, mas a ideia é essa mesmo. Tá? Então eu troquei o lugar pelo produto, porque o vinho do Porto ele é de origem da cidade do Porto de Portugal. Então por isso que bebeu um Porto, tá? Então você tem um lugar pelo produto, a parte pelo todo. Vários brasileiros vivem sem teto, ao relento.
tá? Então, o teto aqui substituindo a palavra casa. Pão para quem tem fome, né? Mais uma vez aqui, o pão substituindo a palavra alimento. Isso é a metonímia. Tudo bem aqui, gente? Perguntem lá no grupo lá, mandem as suas dúvidas, tá bom? Vamos participar. A onomatopeia é a imitação dos sons, tá? Natural dos seres, tá? Ou das coisas, batida de porta, tá? Então, consiste na reprodução ou imitação do som ou voz natural dos seres. Au-au dos cachorros, miau, miau. Com o au-au dos cachorros, os gatos desapareceram. Miau, miau. Eram os gatos miando no telhado a noite toda. Trim, toca o telefone e Maria levanta-se para atendê-lo. A campainha tocou ao meio da madrugada. Trim, e faz. Daí é um recurso linguístico, tá? Que o autor utiliza. Por isso que as figuras de linguagem são muito importantes. A perifrase tá? É a designação de um ser através de alguma de suas características ou atributo, ou de um fato que o celebrizou. Então, a perifrase, você troca, às vezes você falar, é o adjetivo que é dado, vamos dizer assim, a perifrase seria um adjetivo que é dado para determinada coisa. Tá? É utilizado muito na questão de país, mas tem de obras também. Tá? Então, a Veneza brasileira também é palco de grandes espetáculos. Veneza, na França, né? França? Espanha, Espanha, Espanha. Veneza, Espanha. Perdão. Tá? Então, a Veneza brasileira se refere o que? À cidade de Recife. Por isso, ó, a figura de linguagem é muito subjetiva. Tá? Eu só consigo entender isso pelo meu conhecimento de mundo, meu conhecimento de leitura. Tá? É igual a questão da intertextualidade. A intertextualidade ela só tem efeito, tá? Ela só ocorre quando eu consigo fazer essa ligação entre elas. Senão ela não ocorre. Então a Veneza brasileira também era o palco de grandes espetáculos. Passei as férias na Cidade Luz. Então, ó, Cidade Luz, né? Se referindo a Paris. Então, isso é uma característica. Então, a perifrase é o adjetivo que é dado, tá? Para determinada localidade, determinadas obras, tá bom? A cidade maravilhosa recebeu muitos turistas durante o carnaval. Que cidade maravilhosa é essa? Tá? Rio de Janeiro. Ó, o rei das selvas está bravo. Então, ó, rei da selva. Quem é o rei das selvas? Isso é a perifrase. É o adjetivo que você dá. A dama do suspense escreveu ótimos livros, tá? Agatha Christie, a dama do suspense. O mestre do suspense dirigiu grandes clássicos do cinema, Alfred Hitchcock. Então você vê, ó, o rei da selva, a dama do suspense, o mestre, a Veneza brasileira, cidade luz, cidade maravilhosa. São adjetivos que são dados para lugares, coisas, tá? Ou pessoas, mas para eu compreender isso, é muito importante o meu conhecimento de mundo, tá? A minha questão de leitura, de interpretação, aqui é uma interpretação, tá? Isso aí é interpretação de texto. A minha interpretação de texto é muito importante. Sinestesia consiste na fusão de impressões sensoriais diferentes. Tá? Então a palavra é utilizada com um sentido sensor, como fosse um dos nossos sentidos. Tá? Isso é sinestesia. Ela vai trabalhar com os nossos sentidos: olfato, visão, paladar, audição. Tá? Raquel tem um olhar frio, desesperador. Ó, frio, ó.
trabalhando com um dos nossos sentidos. Aquela criança tem um olhar tão doce, doce, ó, se refere a paladar. O doce som da flauta. Opa. Nossa, eu peguei 3. Tinha pegado mais. Então isso é a sinestesia, tá? Ela vai trabalhar com as questões sensoriais nós, tá? Então a visão, o olfato, tato, paladar, bom? É isso que a sinestesia ela trabalha, tá? Então quando você vê essas figuras de linguagem aqui, você já sabe que é a sinestesia. Tá bom, gente? Figura de pensamento a gente deixa para depois.